E aí pessoal, tudo bom com vocês? E é bom ter vocês de volta para mais um vídeo do nosso projeto de leitura dos livros de Stephen King. E dessa vez eu vou trazer para vocês apesar de toda a carga dramática que tem atrás dele, estou falando, meus queridos, nada mais, nada menos do que de Love, a história de Lizzie. E essa daqui é a capinha para que vocês possam apreciar. Aqui no Kindle não tá fazendo jus, tá? Mas essa capa, ela é vermelha e ela é muito bonita. Mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Esse livro foi originalmente lançado, então, pela Scribner em 2006. Porém, aqui no Brasil, esse livro só veio chegar em 2008. E, pelas datas, vocês já podem ter observado que a gente já está no século XXI nos livros do Stephen King. E então a gente já pode observar a evolução da escrita do Stephen King. A gente já passou pela década de 70, já passou pela década de 80, passou pela década de 90 e agora finalmente nós estamos nos anos 2000. Mas então, gente, sem demoras, vamos trazer para vocês do que se trata Love, a história de Lizzie. Já vou deixar de antemão claro que basicamente é mais um livro que, na minha opinião, tem duas premissas, duas histórias paralelas, o que deixa a coisa muito mais interessante. E nesse livro, em vez da gente lidar com um escritor, um professor, um artista ou alguma pessoa do gênero do entretenimento, que nem a gente já está acostumado a encontrar nas obras do Stephen King, a gente vai ver desta vez o outro lado. A gente vai ver a história de Lizzie, que é a viúva de um escritor renomado. No caso, a Lizzie, ela era casada com Scott Landon. Ele é um escritor renomado, ganhou vários prêmios e ele simplesmente bateu as botinhas. Faz mais ou menos 2 anos e a Lizzie decide que está na hora de ela voltar para o mundo, né? Ela já curtiu todo o luto que tinha que curtir e ela decide que está na hora de tocar a vida dela, que ela tem que dar um passo à frente. E dar um passo à frente significa que ela vai ter que se desfazer das coisas do marido, desmanchar o escritório do marido, que na verdade traz muitas lembranças para ela. E em vez de contratar uma empresa especializada, ela decide fazer ela mesma esse trabalho com a ajuda de sua irmã mais velha, a Amanda. Estaria tudo certo se a Amanda não tivesse uns probleminhas psicológicos e tivesse uma tendência, na verdade, a provocar a irmã sem sentido. Ela começa a colocar várias lembranças do Scott em evidência para ver qual é a reação da irmã enquanto elas estão fazendo esse tipo de coisa. E acontece, claro, que começa a desencadear boas lembranças da época em que a Lizzie conheceu o Scott, né? E da época em que ela viveu, na verdade, momentos tensos com o Scott. E aí começa a nossa divisão de premissas. A gente vai ter um lado que é a Lizzie trabalhando todas essas lembranças a respeito da vida dela. Simultaneamente, a irmã dela simplesmente tem um surto. E só resta a Lizzie para cuidar e resolver esse problema da irmã. Então, ela na verdade não tem muita saída, além de levar a irmã para um hospital especializado. Aí também a gente vai encontrar outro lado da história. Enquanto a Amanda dá todo esse trabalho para Lizzie, ela tinha já comentado com pessoas que poderiam se interessar pelas obras do marido e no final das contas ela se vê ameaçada. Sim, senhores, a Lizzie acaba sendo ameaçada a entregar tudo o que era do marido por um fã extremamente louco e quer pôr a mão em tudo que fosse do Scott, né? E aí ela fica, tá, peraí, eu encontrei outro louco na minha vida. O que reforça o outro lado da história, aquele das lembranças. Vai despertando mais lembranças na Lizzie de como o marido dela, na verdade, podia ser estranho, né? Faceta essa que as pessoas geralmente não sabiam que existia. Faceta essa que ela não fazia questão que as pessoas descobrissem. E é aí, meus amigos, que a gente vai descobrir que, na verdade, o Scott era uma pessoa muito especial. Problemática, porém muito especial. E a Lizzie vai relutando, 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 até que, na verdade, a gente percebe que se ela não se entregar essas lembranças,
se ela não se entregar às habilidades que o marido dela conseguia fazer, se ela não conseguir se lembrar de Boiamum, ela pode estar em sérios problemas. Né? Aí a gente vai ver todo o contexto da vida dela com o Scott. E aí é que está a jogada principal do livro. Eu não estou querendo entregar muito para vocês sobre qual é a jogada de Boiamum, porque eu acho que é o maior, a maior graça do livro é quando você descobre essas questões. Também é os momentos mais dramáticos da história, é quando você descobre e entende como o Boiamum funciona. E claro, né, a ameaça da Lizzie não fica só na ameaça. Ela vai ter que dar um jeito de lidar com toda essa situação, porque ela sabe que o cara não vai ficar só no lero-lero do telefone, né? Então, meus senhores, tentei resumir o mais rápido e o mais fiel possível, sem estragar a história para vocês. Mas eu sei que vocês estão com algumas dúvidas. Você quer saber o que diabos é Boiamum? Então, você quer saber qual era a habilidade do Scott? Qual era essa história tensa e dramática que existia por trás do relacionamento da Lizzie com o Scott? Será que ele já teve alguma coisa que lembrasse a situação da Amanda? E para entender toda essa questão e para responder todas essas perguntas, vocês já sabem que vão ter que pegar esse livrinho e vão ter que ler. Acreditem em mim, não é um livro grande, tá? Dá para curtir bastante essa obra. E vamos aproveitar essa deixa. Se vocês querem entender um pouquinho mais de como funcionou Love, a história de Lizzie, vem comigo dissecar essa história, porque agora a gente vai ver mais essa parte literária da coisa, né? O que chamou a atenção do Stephen King para escrever a história? Vamos lá? Então, né? Como é que esse livro foi estruturado? Na verdade, assim, ele é um livro narrado em terceira pessoa. Até aí a gente não tem segredo nenhum. Né? A visão da Lizzie e a Lizzie contando as histórias. E aí a gente é pego nessa narrativa surreal, nessa narrativa adorável, totalmente estruturada em três grandes partes. Né? A gente vai ter, então, a caça aos balls. Nós vamos ter, então, Spani. E a gente vai ter, então, a terceira parte, que é a história de Lizzie, que é basicamente o contexto e o encerramento todo ali do livro, né? O que eu achei interessante é que essas grandes partes parecem conter pequenas partes, pequenos subtítulos, sabe? Então, é esses subtítulos que vão guiando a gente na estrutura da história. A estrutura literária como um todo não deixa de ser um arco dramático, porque a Lizzie tem não um, mas alguns quantos problemas para lidar, né? E realmente ela resolve isso de forma um tanto quanto dramática. Aliás, falando em estrutura, a gente não consegue estruturar sem ter as ferramentas corretas, né? E essa parte eu acho meio repetitiva, porque a base da estrutura a gente já tem. Todo mundo sabe que um livro sem ação, sem descrição e sem diálogo não existe. Então, essa, para mim, são as ferramentas básicas. Mas eu devo chamar a atenção na escolha do Stephen King de utilizar nesse livro muito flashback, aliás, extremamente necessário pela forma como ele decidiu escrever o livro, né? Sem contar também o próprio monólogo interno é uma arma sensacional que ele utilizou para escrever, ela conversando com ela mesma, é muito engraçado. E também a gente não pode deixar de fora o fluxo de consciência, que é o que vai deixar a gente mais a par do que está acontecendo na cabeça da Lizzie. E quando a gente vai falar do ambiente em que essa história toda foi desenvolvida, dessa vez não tem uma cidade em específico, tá? Tem lugares, a gente sabe que fica perto de Castle Rock e companhia. Então, de cara, a gente já pode dizer que o ambiente é geofictício. O tempo, porque ele é escrito no passado e no presente, pela forma como a Lizzie traz as lembranças à tona, eu vou dizer que ele é alternado. Não tem bem essa categoria, mas eu acho que é que mais se encaixa, uma vez que vai e volta, e é muito legal essa parte. Consequentemente, a cronologia ela é toda linear. Toda a história se passa após a morte do Scott. Então, né, é totalmente linear.
O que acontece é que o tempo é dias, meses e anos, porque na realidade a Lizzie não levou tanto tempo assim para resolver o seu problema. Agora eu vou falar da parte que assim, ó, eu tava muito esperando para falar com vocês, que é sobre o desfecho e sobre a indicação. Esse livro, ele tem uma peculiaridade. Tá? É um dos livros do Stephen King em que, se você não toma cuidado, tu se perde. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Mas quando você entende como o livro funciona, você balança para cá e para lá dentro dele. Né? A peculiaridade principal dele são as palavras. É um dos livros do Stephen King que tem o vocabulário mais difícil. Né? Primeiro porque, assim, o Scott tinha mania de criar palavras em que ele tirava do poço da criatividade. Expressões, né? Por exemplo, spane, na verdade é uma abreviação de uma expressão, engatilhe sempre que achar necessário, uma vez que o Scott sempre era o motivador da Lizzie, era ele sempre que fazia com que ela engatilhasse e fosse para frente e deslanchasse em qualquer projeto. A gente também vai encontrar muito a palavra baby love, que para mim é muito fofa essa expressão. Focando no desfecho, é um dos livros do Stephen King que para mim se encerrou de uma forma maravilhosa. Não tinha para mim outra forma de se encerrar. Foi muito bem escrito, foi muito bem feito, onde se responde quase tudo que a gente queria saber, mas bastou para a Lizzie. Eu achei que ali é que importou o desfecho. O que aconteceu depois, basicamente, deixa a vida me levar. Voltemos à indicação. Depois de todo esse discurso que eu fiz agora, é claro que eu vou indicar esse livro assim, ó. Por favorzinho, você tem de ler. Apesar de alguns acharem que ou você ama ou você odeia esse livro, eu acho que vale completamente a leitura. Com algumas ressalvas, quem sabe? Talvez, assim, as pessoas que estão buscando terror, pá, tu não vai encontrar terror aqui. Pelo menos, não muito. Está buscando alguma coisa tipo ação desesperadora? Talvez também tu não encontre ação desesperadora, né? Mas vale muito a pena a leitura. É um estilo que dificilmente a gente encontra no King. Lembra bastante até, não pela formulação, mas pelo toque que dá, A Espera de um Milagre. Quase, quase lembra A Espera de um Milagre. Tendo dito isso, e sem mais enrolação para vocês, vou partir para as curiosidades, porque eu acho que está mais do que na hora da gente falar desta belezinha. Na verdade, a maior de todas elas, que eu estou super empolgada desde que eu li o livro, é que eu descobri que desde 2017 o King meio que já tinha, sabe, essa vontadezinha de ver Love adaptado para outra mídia. E aí, finalmente, esse ano a gente ouviu o rumor, tá confirmado, vai virar uma minissérie produzida pelo próprio Stephen King, produzida pelo J.J. Abrams, então assim, ó, eu tô muito na expectativa. A Julianne Moore já está cotada para estrelar e ser a Lizzie, e sinceramente, eu acho que ela se encaixa bem no papel, mas vamos continuar que nem só de minissérie vive a gente, né? Claro que a gente tem referências interliterárias, porque não haveria de existir, né? E a mais sutil delas é que tem uma hora que a Lizzie está conversando com uma das irmãs, porque ela tem 3 irmãs, e uma delas está ouvindo um audiobook do Michael Nolan. Caso vocês não se lembrem, é o nosso escritor, personagem principal de Saco de Ossos. Mas a gente, na hora, relaciona o autor ali que a gente já viu numa história do nosso mestre. Então, fica aí a primeira referência interliterária. Claro que eu fui descobrindo algumas outras, mas eu não posso falar com muita profundidade, tá? Pesquisando, eu descobri que também algumas referências existem na Torre Negra, mas eu ainda não consegui conferir essas referências. Eu simplesmente adoro quando as histórias dos livros de Stephen King têm relação com a vida pessoal dele. Eu não sei porquê, mas geralmente esses livros costumam ser os melhores. Aconteceu em Um Cemitério e vai voltar a acontecer em Love, a história de Lizzie.
As pessoas já sabem que na época em que ele sofreu o acidente com a van, que ele foi atropelado, ele quase morreu, ele estava se recuperando. Daí, no momento em que o King volta para casa, ele descobre que a Tabitha reformou o escritório dele, onde ele escrevia. E ele começou a imaginar: cara, se naquele acidente eu tivesse morrido, como que a Tabitha lidaria com a situação? O que eu poderia fazer para tentar minimizar essa dor? Porque eu sei que ela teria essa dor da perda, né? Então é por isso que eu acho que Love também é, na verdade, um desabafo sentimental do Stephen King, sabe? Não é à toa, colegas, que o livro é totalmente dedicado para ela. E independente de tudo isso, meus colegas, eu não vou deixar vocês da mão. E eu vou já dizer para quem está me acompanhando, para quem está lendo comigo, porque eu espero que vocês estejam lendo comigo, né, gente? Sem na ordem cronológica. É muito divertido. E o próximo item da leitura é nada mais, nada menos do que do McKay. É um outro livro que faz um tempo me chama atenção. Então vamos saber e vamos descobrir de qual é a desse livro. Eu realmente espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo, do formato, como tudo é feito aqui. Se você tem alguma dica de melhoria, não se faz de rogado, diz aí, vai nos comentários, deixa o seu like. E falando em deixar o like, se você está comigo até agora, aproveita a oportunidade, clica na bolinha e se inscreve no canal. E não perca nenhum conteúdo. Se eu fosse vocês, também via esse vídeo ou esse vídeo aqui que vai complementar a sua história. Meus queridos, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.